Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. Nós estamos de volta com mais um episódio do nosso programa Disse Jesus. De hoje tem o tema Quero, fica purificado. A palavra que o Senhor Jesus Cristo disse para um leproso que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 1 a 3, também em Marcos, capítulo 1 e Lucas, capítulo 5. Eu vou estar lendo Mateus, que diz assim: Ao descer do monte, Jesus foi seguido por uma grande multidão. Então aproximou-se dele um homem com lepra, que se ajoelhou e lhe disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me da lepra. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o episódio de hoje nós vamos falar da misericórdia, da compaixão de Jesus pelas pessoas. E a cura desse leproso fala sobre isso, né? Há muitas passagens na Bíblia que vai mostrar a compaixão e misericórdia que Jesus sentia pelas pessoas, pelos enfermos, pelos pecadores. Depois nós vamos estar falando sobre isso. Mas antes, quero falar para vocês sobre a lepra. O que era a lepra ou o que significava a lepra naqueles tempos? Lepra significa doença terrível, uma doença terrível, incurável, tá? Lepra significava morte lenta, porque a lepra leva à morte, só que num processo demorado e lento. A lepra começava numa determinada parte do corpo e aos poucos ia se alastrando por todo o corpo da pessoa, causando muitas dores, né? Portanto, morrendo lentamente. Lepra também representava naquela época rejeição e exclusão, tá? Porque a pessoa leprosa, ela tinha que deixar a sua casa, deixar a sua família, deixar a sua cidade, tá? Ela não podia viver dentro da cidade, ela vivia fora da cidade, num lugar ermo, num lugar deserto. E o que acontece? Sempre que alguém se aproximasse daquela pessoa que tivesse passar pelo caminho onde estava aquele leproso, o leproso deveria gritar: imundo, de forma que a pessoa que estava a passar por aquele caminho se desviava dele. Portanto, lepra significa rejeição, significa exclusão. Aí nós temos aqui um ensinamento poderoso de Jesus nessa passagem da cura do leproso. Meus irmãos, aquele homem encontrou a única cura possível, a única possibilidade de cura: Jesus Cristo. Jesus era a única pessoa que não evitaria, que não fugiria daquele homem leproso, era o único capaz de se aproximar do leproso e de curá-lo. Era o único capaz de ter compaixão, o único que estava cheio de compaixão, Jesus Cristo. E eu quero ler para você em Marcos capítulo 8, versículo 1 a 3, falando da compaixão de Jesus. Diz assim: pouco tempo depois juntou-se outra vez em volta de Jesus uma grande multidão, quando já não havia comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena desta gente, que anda comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Se os mando para casa com fome, vão cair de fraqueza pelo caminho. E alguns vieram de longe. Pronto, isso aconteceu na multiplicação dos pães e do peixe. Jesus, cheio de compaixão. Na ideia dos discípulos, Jesus deveria mandar a multidão embora, despedir a multidão para que eles comprassem comida para eles no caminho. Isso parece compaixão, mas não é compaixão, parece preocupação, mas os discípulos, na verdade, não estavam preocupados com a multidão, estavam preocupados com ele mesmo, em como eles conseguiriam dinheiro para comprar tanto pão para aquelas pessoas. Mas Jesus estava preocupado com as pessoas, cheio de compaixão pelas pessoas. Ele vai multiplicar os pães e peixes para alimentar aquelas pessoas. Agora, Mateus também registra o seguinte: Jesus andava por todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, anunciava a boa nova do reino de Deus e curava toda espécie de doenças e males. Ao ver a multidão, Jesus sentiu imensa compaixão, porque andavam desorientados e perdidos como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, imensa compaixão. Fala de algo verdadeiro, genuíno e forte, que movia o Senhor Jesus a curar as pessoas, a ir de encontro às pessoas. E isso fala que nós precisamos ser como Jesus, ser cheios de compaixão pelas pessoas, ir até os necessitados, ir aos enfermos, ir aos pecadores, aqueles que são ovelhas desgarradas, aqueles que estão perdidos, ir até eles,
para levar para eles a cura que eles precisam. E em Lucas capítulo 19, nós vamos ver que Jesus chora sobre Jerusalém. Ao revelar, ao descrever, né, o que aconteceria em Jerusalém, que Jerusalém seria destruída. E Jesus, ao receber essa revelação, ao passar essa revelação aos discípulos, a Bíblia diz que ele chora por Jerusalém. Então Jesus tem compaixão das pessoas, Jesus é cheio de compaixão pelos pecadores. Bom, meus irmãos, eu quero ler para vocês também as palavras de Pedro na casa de Cornélio, quando Pedro vai visitar Cornélio para orar por eles, para levar o evangelho a eles. Está em Atos capítulo 10, versículo 38. Pedro vai dizer o seguinte: sabem igualmente que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda parte a fazer o bem e a curar a todos aqueles que estavam debaixo do poder do diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, meus queridos irmãos, Jesus andou por toda parte para fazer o bem a todas as pessoas. Não importa a raça, não importa a língua, não importa a cultura. Ele amava as pessoas, ele amava a todos. Ele se importava com todas as pessoas. Esse é o grande exemplo de Jesus para nós. Esse é o grande exemplo de Jesus para mim, para você, para todo cristão. Amar a todos, socorrer a todos, fazer o bem a todos, estar cheio de compaixão por todas as pessoas. Bom, meus irmãos, agora eu quero falar sobre o leproso. A manifestação de fé daquele homem. Aquele homem chegou até Jesus e disse: eu sei que se tu quiseres, tu podes purificar. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele se prostrou diante de Jesus e disse: eu sei que se tu quiseres, podes purificar. Irmãos, este homem está aqui declarando que Jesus é o seu Senhor. Quando ele se ajoelha, o ato de se ajoelhar, de se prostrar, significa declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o senhorio. Que coisa linda! E a fé daquele homem: eu sei que tu podes, eu sei que tu fazes, eu sei que tu és capaz. É isso que ele está dizendo. Eu sei que tu tens poder até sobre a lepra, eu sei que tu tens poder sobre a morte. É isso que ele está declarando aqui. Agora, olha que coisa maravilhosa, juntando todos esses ingredientes. Primeiro, a compaixão de Jesus, o desejo de curar, o desejo de libertar aquele homem. Segundo, a adoração, o ato de se prostrar, de reconhecer Jesus como seu Senhor. E em terceiro lugar, a sua fé. Eu sei que Jesus tem poder sobre a morte. Eu sei que tu tens poder sobre a lepra. Sei que tu és o único capaz de curar a lepra. E esses três ingredientes, a junção disso tudo aqui, só pode acontecer uma coisa, só pode resultar numa coisa: o milagre extraordinário da cura. Aleluia, glória a Deus. Aquele leproso ficou imediatamente curado, diz a palavra do Senhor. Isso significa que imediatamente significa o quê? O desejo, demonstra, revela o desejo de Jesus de acabar com o sofrimento daquele homem, o desejo de Jesus de realizar um milagre na vida das pessoas. Veja bem, a lepra é uma morte lenta e dolorosa, né? Mas a vida, a cura, ela é instantânea. Jesus tem poder sobre a morte. A vida vence a morte. Bom, meus queridos irmãos, outro fato interessante é que Jesus tocou no leproso. Jesus está aqui quebrar regras, né? Regras dos homens. Ninguém poderia tocar no leproso, pessoa nenhuma tocava no leproso. O sacerdote não tocaria no leproso, principalmente o sacerdote, ele era proibido de tocar no leproso. Então Jesus está quebrando regras aqui. Ele está dizendo que ele tem poder para curar o leproso, ele tem poder sobre a enfermidade. Jesus poderia curar o leproso de longe, foi o que ele fez com o servo do centurião. Quando ele disse para o centurião: eu vou na sua casa, o centurião disse o quê? Tu não precisas entrar na minha casa, porque tu tens poder, com uma palavra, com uma ordem tua, o meu servo vai ficar curado. E Jesus curou instantaneamente. A Bíblia diz que na mesma hora o servo do centurião ficou curado. Portanto, Jesus não tinha necessidade de tocar no leproso, mas ele toca no leproso. O que ele está demonstrando aqui? Primeiro, ele tem poder sobre a lepra. A lepra não é capaz de passar para Jesus, mas a vida que estava em Jesus passava para o leproso.
E outra coisa que ele está fazendo aqui é quebrando com a rejeição. Ninguém aproximava do leproso. As pessoas fugiam do leproso. Jesus se aproxima do leproso. Jesus toca no leproso. Ele quebra a rejeição. Ele está curando um trauma aqui também deste leproso. Que coisa linda! Jesus cura o corpo e cura a alma, cura as emoções, cura o espírito da pessoa. Coisa poderosa e maravilhosa que o Senhor está nos ensinando aqui. E para nós concluirmos aqui, meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Lepra também representa o pecado. A Bíblia compara a lepra ao pecado. Chama o pecado também de lepra. Portanto, curar a lepra fala também de curar o pecado. Curar o pecador do seu pecado. Para que isso aconteça, basta que o pecador tenha o seu coração quebrantado e humilde, que reconheça Jesus como seu Senhor e que se arrependa do seu pecado. O ato de se ajoelhar é o ato do quebrantamento. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, se você precisa do perdão de Deus, você que precisa de voltar para Jesus, e muitas das vezes você pensa que Jesus não vai curar você do pecado, que Jesus não vai perdoar o seu pecado. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus se aproxima do pecador, não importando qual seja o seu pecado, desde que ele quebrante o seu coração, se arrependa do seu pecado, e ele vai até o pecador, ele toca, ele cura, ele limpa, não importa o tipo de pecado, o tipo de lepra. Havia também naquela época muitas lepras, muitos tipos de lepras, mas Jesus curava a todos. E mesmo hoje, não importa o tipo de pecado, o tipo de lepra espiritual, Jesus cura a todos. Basta um coração purificado, quebrantado. E Jesus está dizendo para você hoje, eu quero que você fique limpo. Eu quero que você fique purificado do seu pecado. Eu quero que você fique purificado da sua doença. Não importa se ela seja física, emocional ou espiritual. Jesus está dizendo para você, eu quero que você fique purificado. Portanto, meu querido, eu quero orar com você e por você nesta hora. Se você quebrantar o seu coração e se humilhar diante do Senhor, Ele é poderoso, Ele é fiel para perdoar os pecados, para curar toda enfermidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus querido, nesta hora, por este irmão, esta irmã, por este amigo, este homem, esta mulher, que está nesta hora, Senhor, orando comigo. Ó Deus querido, eu clamo, Deus querido, porque o Senhor é um homem cheio de compaixão, é o Deus cheio de compaixão. O Senhor Jesus, que tem poder sobre a morte, tem poder para curar toda enfermidade. Senhor, recebe a oração deste homem e desta mulher, que está, Deus querido, com o coração quebrantado, que se humilha diante do Senhor, que se prostra diante do Senhor. Senhor, perdoe o seu pecado e cure a sua enfermidade nesta hora. Ó Pai, é a minha oração, o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos, e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.